Sabia que o mercado de trabalho ainda enfrenta muitos desafios quando se trata da inclusão de pessoas neurodivergentes? Vamos dar um foco importante a esse tema, porque a neurodiversidade é uma realidade em muitos ambientes profissionais e o MPT está de olho em como as empresas estão se adaptando para garantir oportunidades reais e um ambiente de trabalho mais inclusivo. Ter uma forma diferente de processar, olhar e compreender informações para interagir com o mundo não é sinônimo de incapacidade. Pessoas neurodivergentes que têm um padrão neurológico atípico cada vez mais ocupam espaços sociais em um movimento de inclusão, onde as diferenças podem se estabelecer como trocas de vivências. E até no mundo do trabalho, pessoas com autismo, síndromes e transtornos diversos estão contribuindo para essa inclusão e conscientização de que as diferenças e atipicidades são sinônimos de produtividade. Na minha primeira entrevista de emprego, eu passei. Então, pensar pessoa novinha passar na primeira entrevista, isso é ótimo. Mas, em contrapartida, o meu primeiro diretor-geral perguntou para o meu diretor imediato se havia contratado uma pessoa retardada e por que havia contratado uma pessoa retardada. Essas situações levaram Priscila a procurar um diagnóstico. Eu fui tão assediada, passei por coisas tão bravas, que chegou uma hora que eu falei bem assim, se a coisa está se repetindo tanto, aí eu acho que o problema não está tanto com os outros. Eu tenho que olhar para dentro de mim para entender o que está fazendo pessoas diferentes enxergar em mim o que eu não consigo enxergar. E aí eu fui buscar meu diagnóstico de autismo e comecei a compreender. De acordo com dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas com um diagnóstico de autismo, representando 1,2% da população. Análises mais amplas indicam que entre 15% a 20% dos brasileiros, 32 a 43 milhões, são neurodivergentes, incluindo TDAH, dislexia e outras condições. Esse cenário demonstra a importância de inclusão dessas pessoas nos setores da sociedade e a conscientização do combate à discriminação e ao preconceito. A inserção de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho tem previsão em diversas normas. A Lei de Cotas e a Lei Brasileira de Inclusão são algumas delas. Entre as determinações está a de que empresas com 100 ou mais funcionários devem reservar de 2% a 5% dos cargos para PCDs, assegurando igualdade e oportunidade e acessibilidade. Mas, mais do que obrigatoriedade para a inclusão, essas pessoas desejam que a sociedade e o mundo do trabalho entendam que há habilidades e capacidades que podem ser aplicadas e que vão cooperar para o funcionamento e o desenvolvimento das instituições públicas e privadas. Para o Ministério Público do Trabalho, a compreensão do conceito das neurodivergências é essencial na construção de um ambiente de trabalho saudável. De um modo geral, todas essas pessoas têm direito a um ambiente de trabalho sadio e equilibrado, livre de qualquer tipo de violência e assédio. E também ou qualquer conduta discriminatória que impeça essa pessoa de acessar um mercado de trabalho digno. Em relação ao mapeamento de fatores de risco, esse correto mapeamento ele ganha um caráter preventivo essencial, justamente porque ele pode evitar o sofrimento e adoecimento das pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. As políticas públicas e ou ações afirmativas, elas devem induzir a implementação das adaptações necessárias com a finalidade de eliminar barreiras, reduzir desvantagens e possibilitar a inclusão plena dessas pessoas no mercado de trabalho. O combate ao capacitismo na inserção profissional e outras frentes de atuação por direitos de pessoas neurodivergentes são assuntos das pautas do MPT. Esse tema ele é estudado e debatido no âmbito do MPT.
tanto que existe um grupo de estudos dedicado justamente à inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. E para combater o capacitismo, preconceito ou qualquer tipo de opressão, é fundamental o entendimento sobre essas condições, sobre as neurodivergências. Então, é preciso entender quais são as demandas e adaptações razoáveis necessárias para a efetiva inclusão das pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. 2026 é ano de eleições e, com isso, aumentam os casos de assédio eleitoral, principalmente no ambiente de trabalho. O MPT tem atuado fortemente para coibir essa prática, que visa pressionar trabalhadores a votarem de uma certa forma, ou até pior, a trabalharem em condições abusivas para garantir votos. Vamos entender melhor. O Brasil está muito polarizado, tanto da direita quanto da esquerda. O sistema quer isso. O patrão da esquerda, ele quer que você vote na esquerda. O patrão da direita quer que você vote para a direita. Por exemplo, agora nessa época de política, eles ficarem atrás das pessoas para pedir voto para elas, né? Com certeza é crime. Em qualquer lugar, não só no ambiente de trabalho, mas é crime, né? Assediar as pessoas para pegar voto é crime. É quando as pessoas tentam te convencer a votar oferecendo coisa. Por exemplo, oferece dinheiro, R$100 por um voto, algo do tipo. Pressão para votar em um candidato. Ameaças veladas, cobranças dentro da empresa. Quando essas situações envolvem eleições, podem configurar um crime, o assédio eleitoral. Essa mulher, que preferiu não ser identificada, foi mais uma das milhares de vítimas em todo o país. Após trabalhar por 20 anos em uma mesma empresa em Brasília, acabou sendo demitida pela falta de engajamento político durante períodos eleitorais. Então, toda vez que chegava próximo da política, ele já começava a fazer a abordagem no ambiente de trabalho. Trazia os panfletinhos, né, acho que é os santinhos que chamam, aí já se autoconvidava, vamos fazer uma reunião na sua casa, você chama os amigos, chama os vizinhos para dar um apoio político para o nosso chefe, né? Às vezes tirava funcionários do horário de trabalho para fazer visita externa, fazer abordagem política, e era em qualquer lugar. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, apenas nas eleições gerais de 2022 foram mais de 2.300 denúncias de assédio eleitoral em todo o país. Mais de 2.100 empresas ou pessoas foram investigadas. Já no último pleito para prefeitos e vereadores em 2024, foram mais de 900 denúncias realizadas. Há poucos meses das eleições, aumentam as denúncias de assédio eleitoral de empresas em todo o país. Funcionários relatam pressão por parte de empregadores para votar em determinados candidatos sob a ameaça de demissão ou outros tipos de retaliação. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, esse tipo de conduta é ilegal e fere o direito à liberdade de voto garantido pela Constituição. Especialistas alertam que o ambiente de trabalho não pode ser usado como espaço de coerção política. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e as empresas envolvidas podem sofrer penalidades que vão desde multas a processos judiciais. O assédio, ele pode ser caracterizado de diversas formas. Uma das principais que a gente pode identificar é a promessa de algum benefício para o trabalhador votar ou não votar em determinado candidato. É aquele constrangimento para participar de um ato eleitoral, a utilização de símbolos associados a determinada candidatura. A gente tem algumas outras hipóteses, como, por exemplo, falas depreciativas que são feitas dentro de determinada empresa, dentro de determinado canal institucional da empresa, em relação a um determinado candidato, ou até mesmo uma fala depreciativa em relação ao trabalhador que afirme votar em um candidato que não é da preferência do empregador. A prática pode ocorrer durante a prestação de serviços ou em situações relacionadas à atividade profissional, como intervalos, alojamentos, refeitórios, confraternizações e até em deslocamentos. Às vezes nem tinha lanche, aí realmente tinham 50% de um curso falando sobre um tema específico para a gente se atualizar. Aí depois ou vinha um político, ou vinha o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o irmão do político para pedir voto. O procurador destaca algumas condutas que devem ser evitadas e a responsabilidade do empregador
perante os seus subordinados. Há um dever de não receber esses candidatos na empresa, porque o ambiente de trabalho não é um local lícito de propaganda eleitoral. Além disso, o empregador responde diretamente pelos atos praticados pelos seus prepostos, ou seja, aquelas pessoas que o empregador contrata para trabalhar na sua empresa. Então, o empregador ele tem o dever de criar normas de conduta que proíbam o assédio eleitoral, a utilização dos canais institucionais da empresa, por exemplo, para comunicações sobre uma propaganda, por exemplo, eleitoral de um candidato, ou uma pesquisa eleitoral indicando que determinado candidato está à frente de outro nas eleições. Então, ele tem um dever de proibir que aquele tipo de conduta aconteça. Segundo o Ministério Público do Trabalho, além da Constituição Federal, a Lei 9.029 de 95 proíbe qualquer tipo de prática discriminatória para efeito de admissão no emprego e permanência no trabalho. O trabalhador ele não pode ser demitido, preterido ou ter alguma promoção ou redução de salário também por conta de não aderir à ideologia do empregador. Então, nesse caso, caso essas condutas ocorram, o trabalhador ele tem o direito de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por danos morais contra a empresa e, às vezes, até um pedido de rescisão indireta. Além de ser crime, o assédio eleitoral no trabalho também é uma violação trabalhista, que pode ser denunciada pelo site mpt.mp.br. E assim chegamos ao final de mais um Trabalho Legal. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e também a todos que contribuem para que o MPT leve mais justiça para o trabalho de cada pessoa. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E nos vemos no próximo programa. Até lá! Tchau!